Um dia, o amor que você achava eterno acaba numa frase. Eu sou Afonso, 38 anos, e meu mundo desabou quando Diogo, meu marido, confessou que não me amava mais e que estava com outra pessoa. Sozinho em Lisboa, num apartamento emprestado, tento sobreviver à dor de um casamento desfeito. Mas e se, no meio do vazio, a vida trouxer um recomeço onde menos espero? Eu e Diogo construímos 12 anos juntos. Conhecemo-nos na faculdade, eu a estudar engenharia, ele administração. Entre discussões sobre projetos e cafés apressados, nasceu algo sólido, ou pelo menos era o que eu pensava. Casamos, partilhamos sonhos, dividimos contas e silêncios confortáveis. Lisboa era o nosso palco, as ruas de Alfama, os jantares com amigos, os planos para o futuro. Até que, numa noite banal, tudo mudou. Era uma quinta-feira, a mesa posta com restos de um jantar simples. Diogo pousou os talheres, hesitou e disse: Afonso, precisamos de falar. O tom baixo, quase gentil, não preparou o golpe. Não te amo mais. A outra pessoa. Cada palavra caiu como uma pedra, pesada, cortante. Perguntei quem, desde quando, por quê. Ele respondeu com vaguidade. Há meses, um colega de trabalho, alguém que o fazia sentir vivo, como se os nossos anos juntos fossem uma morte lenta. Não gritei, não supliquei, apenas chorei, quieto, enquanto ele arrumava uma mala e saía. A porta fechou-se com um clique que ecoou mais alto que qualquer discussão. Fiquei sentado, olhando para o prato intocado, sentindo o peso de uma vida que já não reconhecia. Como se explica que o homem com quem planeei envelhecer já não me queria? Como se vive com a traição de quem prometeu estar sempre ao lado? Os dias seguintes foram um borrão. Não conseguia trabalhar, mal comia. Os amigos tentavam ligar, mas eu evitava as chamadas. O que podia dizer? Que o meu casamento, a minha âncora, se desfez sem aviso? Foi Sofia, minha cunhada, quem apareceu sem convite. Não podes ficar aqui, Afonso, disse ela firme. Vem para o meu antigo apartamento em Alfama. Está vazio? Dá-te espaço para respirar? Hesitei, mas sabia que ela tinha razão. Ficar na nossa casa, onde cada canto gritava a ausência de Diogo, era insustentável. Mudei-me numa tarde cinzenta. O apartamento de Sofia era pequeno, funcional, com pouco mais que o essencial. Não me importei. O silêncio era bem-vindo, mesmo que doesse. Passei as primeiras noites acordado, revisitando memórias, tentando entender onde errara. A traição de Diogo não era só um golpe no coração, era uma pergunta que me perseguia. Quem sou eu sem ele? A resposta não vinha. Tentei manter uma rotina. Ia ao trabalho, respondia e-mails, fingia normalidade, mas no fundo era um autômato. Caminhava pelas ruas de Lisboa sem destino, parando em cafés, só para não encarar o vazio. Num desses dias, enquanto segurava uma chave na morna, ouvi o portão do prédio ranger. Passos pesados subiram as escadas. Pensei que fosse um vizinho, mas a porta abriu-se e lá estava ele, Martim, o irmão mais novo de Diogo. Desculpa, disse ele parando ao me ver. A Sofia disse que o apartamento estava vazio. Martim, 30 anos, designer, recém-regressado de Londres. Carregava uma mochila e uma mala, com o ar de quem também procurava um recomeço. Quase, respondi, forçando um sorriso. Podes ficar, há espaço. A presença de Martim era um lembrete incômodo. Ele era o irmão do homem que me partira o coração, parte de uma história que eu queria esquecer. Ainda assim, aceitei. Não por generosidade, mas porque não tinha forças para discutir. Ele instalou-se no quarto ao lado, mantendo distância, como se soubesse que eu precisava de espaço. Trocávamos poucas palavras. Um bom dia na cozinha, um comentário sobre o tempo. Era uma convivência fria, mas funcional.
Mas algo no silêncio dele começou a me intrigar. Martim não era como Diogo. Onde Diogo era expansivo, Martim era reservado, quase tímido. Preparava o jantar e oferecia-me um prato sem insistir. Deixava a música suave tocar no quarto à noite, como se quisesse preencher o vazio sem invadir. Uma noite, enquanto partilhávamos um chá, ele perguntou: "Estás bem, Afonso?" A pergunta era simples, mas a sinceridade nos olhos dele fez-me hesitar. "Não", admiti, "mas estou a tentar." Ele assentiu, sem forçar a conversa. Foi a primeira vez que senti que alguém via a minha dor, sem tentar consertá-la. Não sabia então, mas aquele momento marcou o início de algo novo. Enquanto tentava sobreviver ao colapso da minha vida, Martim, sem querer, começava a abrir uma fresta de luz. E eu, quer quisesse, quer não, teria de decidir se estava pronto para a deixar entrar. Martim entrou na minha vida como um estranho familiar, alguém que carregava o peso do mesmo sobrenome que me feriu. Dividir o apartamento com o irmão de Diogo era, no mínimo, incômodo. Mas, em Alfama, onde o silêncio das ruas parecia ecoar o meu próprio vazio, a presença dele começou a mudar algo que eu não esperava. Os primeiros dias foram de uma convivência cautelosa. Martim mantinha-se reservado, ocupando o quarto ao lado com poucos pertences e menos palavras. Eu, preso na minha dor, limitava-me a acenos educados na cozinha ou a respostas curtas quando ele oferecia café. "Queres?" perguntava, apontando para a chaleira. "Obrigado", respondia, sem me alongar. Era como se ambos soubéssemos que o passado partilhado, o meu casamento com Diogo, o dele como irmão mais novo, criava uma barreira invisível. Mas o cotidiano tem um jeito de rachar muros. Uma noite, enquanto eu tentava me distrair com o telemóvel, Martim apareceu com um prato de massa improvisada. "Fiz a mais", disse, pousando-o na mesa à minha frente. Aceitei, não por fome, mas porque recusar parecia mais esforço. Comemos em silêncio, o som dos talheres preenchendo o espaço. "Estás a adaptar-te a Lisboa?" perguntei, mais por cortesia do que curiosidade. "Tento", respondeu ele, com um meio sorriso. "Londres foi intenso, mas aqui é diferente." Aos poucos, as conversas curtas tornaram-se menos forçadas. Martim falava pouco de si, mas contava histórias de Londres. Os pubs lotados, os invernos cinzentos, a solidão de estar tão longe de casa. Eu ouvia, quase sem querer, e percebia que ele também carregava cicatrizes, embora não as nomeasse. Uma noite, enquanto partilhávamos uma garrafa de vinho tinto, ele perguntou: "E tu, Afonso, como estás a segurar as pontas?" A pergunta, tão direta, apanhou-me desprevenido. "Dia a dia", murmurei, desviando o olhar. Ele não insistiu, mas o silêncio que ficou era diferente. Não pesado, mas cúmplice. A tensão começou a crescer sem que eu notasse. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei Martim na cozinha, mexendo num tacho de sopa. "É de legumes", disse, quase se justificando. "A Sofia disse que tu gostas." O gesto, tão simples, mexeu comigo. Ninguém cuidava de mim assim desde que Diogo partira. Sentei-me à mesa e, enquanto comíamos, ele falou de um projeto de design que estava a tentar retomar. "Quero fazer algo que valha a pena, sabes? Algo que fique." Havia uma intensidade na voz dele que me fez olhar para ele de verdade pela primeira vez. Não era só o irmão de Diogo, era Martim. Num sábado, decidimos sair. "Vamos ao mercado da Ribeira?" sugeriu ele, hesitante. Concordei, mais por impulso do que vontade. Lisboa estava viva, com as barracas cheias de cores e cheiros. Martim parecia à vontade, cumprimentando vendedores, experimentando queijos, rindo de pequenas coisas. Eu,
que me sentia um estranho no mundo desde a separação. Comecei a relaxar. Ele estendeu-me um pedaço de pão com azeite. Prova, disse, com um brilho nos olhos. Mordi, e o sabor simples trouxe um conforto que eu quase esquecera. Caminhávamos lado a lado, as mãos por vezes roçando sem querer. Cada toque, por mais breve, acelerava o meu coração. Estás bem? Perguntou ele, notando a minha pausa. Sim, menti, sentindo o peso do que não dizia. Estar com Martim era fácil, mas também perigoso. Ele era o irmão do meu ex-marido. Como podia sentir algo por ele? A culpa apertava, mas o calor da presença dele era mais forte. Uma noite, enquanto a chuva caía lá fora, estávamos no sofá, vendo um filme qualquer. O silêncio entre nós era denso, carregado de algo que nenhum dos dois nomeava. Ele virou-se para mim, hesitante. Afonso, posso dizer uma coisa? Assenti, o peito apertado. Sempre te admirei, começou, a voz baixa. Mesmo antes, quando estavas com o Diogo. Nunca disse nada, por respeito. Mas agora... Ele parou, como se temesse atravessar uma linha. O ar parecia suspenso. Sem pensar, aproximei-me. O beijo aconteceu devagar, cuidadoso, como se ambos soubéssemos o risco. Era real, cheio de medo e esperança. Afastei-me, confuso. Isto não está certo, murmurei. Martim olhou-me, sem recuar. E se estiver? Perguntou, a voz firme. Não respondi. Não podia. Mas naquela noite, enquanto ouvia a chuva, soube que algo mudara. Martim não era só um eco do passado. Ele era uma possibilidade que eu não sabia se tinha coragem de abraçar. Aquele beijo com Martim mudou tudo. Não foi só um momento. Foi uma rachadura na muralha que eu construíra para me proteger da dor. Mas com ele veio a culpa, o medo e a pergunta que não me largava. Como podia sentir algo tão forte pelo irmão do homem que partira meu coração? Em Lisboa, onde as ruas estreitas de Alfama pareciam guardar segredos, eu tentava encontrar respostas, mas só encontrava mais dúvidas. Os dias seguintes foram um equilíbrio delicado. Martim e eu continuávamos a partilhar o apartamento, mas agora cada gesto carregava um peso novo. Ele oferecia-me café pela manhã e o simples "queres?" soava como uma promessa não dita. Eu aceitava, tentando fingir normalidade, mas o calor do toque dele, ao passar a chávena, ficava comigo por horas. Conversávamos mais, agora sobre coisas pequenas. Um livro que ele lera, um cliente difícil no meu trabalho. Mas havia um silêncio subjacente, cheio de tudo o que não ousávamos dizer. Uma noite, enquanto partilhávamos uma pizza improvisada, Martim quebrou o silêncio. Afonso, o que sentes por mim? A pergunta direta apanhou-me desprevenido. Engoli em seco, sem saber como responder. Não sei, admiti. Sinto algo, mas é errado. Tu és irmão do Diogo. Ele assentiu, sem desviar o olhar. E se não fosse? Se eu fosse só o Martim? A voz dele era firme, mas vulnerável. Sempre senti algo por ti. Desde os tempos em que tu e o Diogo estavam juntos. Nunca disse nada por respeito. Mas agora, não consigo fingir que não sinto. As palavras dele abriram um vazio no meu peito. Não era só culpa. Era medo. Medo do que as pessoas diriam, do julgamento da família, de mim mesmo por me permitir sentir algo novo tão cedo. E se for um erro? Perguntei, quase num sussurro. Martim sorriu, um sorriso pequeno, mas quente. E se for a coisa certa? Não respondi, mas deixei que ele segurasse a minha mão. O toque era uma âncora num mar de incertezas. A convivência tornou-se mais íntima, mais tensa. Partilhávamos o sofá em noites de chuva, vendo séries que nunca terminávamos, porque as conversas fluíam melhor. Ele contava histórias de Londres, de como se sentira perdido lá, tentando provar algo a si mesmo. Eu falava do meu casamento,
do vazio que Diogo deixara. Cada conversa era um passo em direção a algo que eu temia nomear. Mas o medo não era só meu. Via-o nos olhos de Martim quando hesitava antes de se aproximar, como se temesse cruzar uma linha que não tinha volta. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo bairro alto, paramos num café pequeno. Ele comprou 2 pastéis de nata e riu ao ver-me lamber o açúcar dos dedos. Tu és péssimo nisto, brincou. Rimos juntos e por um instante esqueci a culpa. Mas então, um conhecido de Diogo passou por nós. O olhar dele, rápido e avaliador, trouxe tudo de volta. O que vão dizer? Murmurei, mais para mim do que para Martim. Ele pousou a mão no meu ombro. Deixa-os falar. Só importa o que nós queremos. Mas a realidade não era tão simples. Sofia, sempre direta, ligou-me numa manhã. A família está a organizar um almoço no sábado. Tem de vir, tu e o Martim. Hesitei. Não sei se é boa ideia, disse, imaginando o confronto com Diogo. É exatamente por isso que tem de ir, insistiu ela. Não podes fugir para sempre. Martim, ao ouvir a conversa, concordou. Vamos juntos. Não temos nada a esconder. A convicção dele era contagiante, mas o meu estômago apertava só de pensar no que estava por vir. Na véspera do almoço, estávamos na cozinha, a preparar um jantar simples. Martim cortava legumes, eu mexia no tacho. O silêncio era confortável, mas pesado. Tens medo do que vai acontecer amanhã? Perguntei. Ele parou, a faca suspensa. Tenho, mas mais medo de não tentar. Olhou-me e havia uma coragem nos olhos dele que eu invejava. Afonso, quero estar contigo. Não como um segredo, mas como algo real. As palavras dele eram um desafio, mas também uma promessa. Assenti, sentindo o coração acelerar. Então vamos tentar. Naquela noite, deitado no escuro, ouvi a música suave que vinha do quarto dele. O medo ainda estava lá, misturado com a culpa e a incerteza. Mas pela primeira vez em meses, havia algo mais. Uma esperança tímida, um desejo de arriscar. Martim era mais do que o irmão de Diogo. Ele era a possibilidade de um recomeço, e eu estava começando a querer agarrá-la, mesmo sabendo que o caminho não seria fácil. O almoço de família era uma armadilha disfarçada de convite. Sofia insistira que eu e Martim fôssemos, mas, ao entrar no salão alugado em Lisboa, senti o peso de todos os olhares. Mesas cheias, risos altos, crianças correndo, e no canto, Diogo, de braço dado com um novo namorado, exibindo um sorriso forçado. Meu coração disparou. Martim, ao meu lado, apertou minha mão de leve. Estamos juntos, murmurou. Era tudo o que eu precisava para dar o próximo passo. Sentamo-nos com Sofia, que nos recebeu com um abraço exagerado, como se quisesse abafar a tensão no ar. Relaxem, vai correr bem, disse ela, mas o tom traía a dúvida. A família conversava, mas eu sentia os olhos de Diogo queimando nas minhas costas. Cada garfada era um esforço para manter a compostura. Martim, ao contrário, parecia calmo, contando uma história engraçada a um primo, como se nada pudesse abalá-lo. Mas eu sabia. Ele também sentia o peso do momento. A explosão veio no meio do almoço. Diogo levantou-se e aproximou-se da nossa mesa, o namorado atrás, hesitante. Afonso, podemos falar? Perguntou, a voz fria. Hesitei, mas a velha dinâmica com ele ainda me puxava. Levantei-me, ignorando o olhar preocupado de Martim. No corredor vazio, Diogo não perdeu tempo. Que raio estás a fazer com o meu irmão? Achas isto normal? A acusação era um soco. Tentei responder, mas a vergonha e a culpa travaram-me. Fui convidado, murmurei fraco. Ele riu, seco. Perdeste a noção, Afonso. Isso é baixo, até para ti.
Antes que eu pudesse dizer mais, Martim apareceu, a postura firme. Algum problema, Diogo? Perguntou, a voz tão calma que intimidava. Diogo abriu a boca, mas Martim não lhe deu espaço. Se tens algo a dizer, diz na frente de todos. Puxou-me de volta ao salão, onde o silêncio caiu como uma cortina. Ele bateu a colher na taça, chamando a atenção. Família, começou, a voz clara. Quero fazer um brinde. Todos se viraram. Meu coração batia tão alto que temi que o ouvissem. Quero brindar ao Afonso, continuou Martim, olhando para mim. Um homem que segurou um casamento com dignidade, mesmo quando foi traído. O salão prendeu a respiração. Sim, eu amo-o. Sempre amei, mas esperei, por respeito. Agora, sem laços que nos prendam, escolhemos estar juntos. Fez uma pausa, encarando Diogo, que cerrava os punhos. E merecemos ser felizes. Sofia ergueu o copo, rindo. Ao casal certo, finalmente. Alguns primos aplaudiram, hesitantes. Uma tia murmurou algo sobre tempos modernos. Um tio mais velho resmungou. Isto é demais. Não sei o que se passa com esta família. A frase doeu. Mas Martim riu, leve. O que se passa é amor. Respondeu sem recuar. Diogo, pálido, tentou falar. Mas o namorado puxou-o, sussurrando para deixar estar. A humilhação no rosto dele era visível, e pela primeira vez senti um alívio amargo. A culpa nunca fora minha. Voltamos para a mesa, mas o ambiente mudara. Alguns familiares aproximaram-se, oferecendo apoio tímido. Vocês merecem ser felizes, disse uma prima. Outros mantinham distância, os olhares carregados de julgamento. Sofia, fiel ao seu jeito, aliviava a tensão com piadas. Se alguém tem problema, que fale com a gerente. Brincou, apontando para si mesma. Ri, apesar de tudo. Martim segurou minha mão sob a mesa e aquele toque era uma promessa. Íamos enfrentar o que viesse, juntos. Ao sair do almoço, o peso no meu peito era diferente. Não era mais só dor ou medo. Era determinação. Diogo seguiu com o namorado, evitando-nos. A família, dividida, começava a aceitar o que era real. Martim e eu caminhamos pelas ruas de Lisboa, o Tejo brilhando ao longe. Fizemos bem? Perguntei, ainda inseguro. Ele sorriu. Fizemos o que era certo. E naquele momento, soube que o confronto não fora só com Diogo ou a família, mas comigo mesmo. Pela primeira vez, escolhi ser quem sou, sem medo. O almoço de família foi um divisor de águas. Martim e eu saímos de lá expostos, vulneráveis, mas juntos. Lisboa, com suas ruas sinuosas e o Tejo a refletir o sol, parecia testemunhar o nosso novo começo. Mas o caminho para a felicidade não era uma linha reta. Os olhares de julgamento, os silêncios constrangedores e as perguntas não ditas continuavam a pairar. Ainda assim, escolhemos seguir em frente, um dia de cada vez. Mudamo-nos para um apartamento pequeno no bairro Alto. Era modesto, mas nosso. A mudança marcou um corte com o passado, um espaço onde podíamos ser só Afonso e Martim, sem o peso da história com Diogo. As manhãs começaram a ganhar um ritmo novo. Café partilhado, enquanto Martim falava de projetos de design. Risos trocados ao lavar a louça. Silêncios que já não eram pesados, mas cheios de cumplicidade. Queres ir ao cinema hoje? Perguntou ele numa tarde, enquanto dobrávamos roupa juntos. Por que não? Respondi, surpreendido pela leveza na minha voz. Mas nem tudo era fácil. Havia noites em que acordava com o peito apertado, a culpa sussurrando que eu traíra Diogo ao me apaixonar pelo irmão dele. Martim percebia, sem que eu precisasse falar. Estás a pensar demais, dizia, puxando-me para um abraço. Nós não escolhemos isto, Afonso. A vida escolheu. A paciência dele era o que me segurava, como uma corda num abismo que eu ainda temia.
A família, aos poucos, começou a aceitar. Sofia era a nossa maior aliada, sempre pronta com uma piada ou um comentário direto para calar os críticos. Vocês são o melhor casal que esta família já viu, dizia, piscando. Alguns primos aproximaram-se, curiosos, oferecendo apoio. Outros mantinham distância, mas os murmúrios diminuíram com o tempo. Diogo, por sua vez, seguiu em frente. Soube por Sofia que ele mudara de emprego e estava a viajar com um novo namorado. Não sentia raiva, apenas um alívio distante. Ele fizera as suas escolhas, e as consequências eram dele. Um dia, enquanto caminhávamos pela Feira da Ladra, Martim parou numa banca de livros usados. Pegou um romance antigo e entregou-mo. Lê isto. Fez-me pensar em nós. Aceitei, curioso. À noite, sentados no sofá, li em voz alta um trecho sobre segundas chances. Ele ouviu, atento, e quando terminei disse: Sabes, sempre achei que te amava em segredo. Mas agora, viver isto contigo é mais do que sonhei. As palavras dele desfizeram um nó que eu nem sabia que carregava. Começamos a participar numa associação de apoio a jovens LGBT em Lisboa. Partilhar a nossa história com outros, ouvir as suas lutas, deu-me um propósito novo. Estás a fazer a diferença, disse Martim, orgulhoso, numa tarde após uma sessão. Sorri, sentindo que, pela primeira vez, não era só a minha história que importava, mas o que podia oferecer aos outros. Numa tarde de domingo, estávamos na varanda do nosso apartamento, o Tejo brilhando ao longe. Martim segurou a minha mão, os dedos entrelaçados. Se tudo isto não tivesse acontecido, achas que estaríamos aqui? Perguntou. Olhei para o rio, o sol a pintar o céu de laranja. Às vezes a vida precisa de nos partir para nos mostrar onde pertencemos, respondi. Ele sorriu, apertando a minha mão. Então, ainda bem que nos partiu. Naquele momento, soube que encontrara o meu lugar. Não era perfeito, nem livre de dúvidas. Havia dias em que o medo voltava, em que os olhares de estranhos ou os comentários de familiares pesavam. Mas com Martim ao meu lado, cada obstáculo parecia menor. Escolhemo-nos, não por necessidade, mas por vontade. E isso era suficiente. Se esta história te tocou, deixa o teu like, inscreve-te no canal e ativa o sininho. Conta-nos nos comentários. Já viveste um recomeço que parecia impossível? Teria coragem de arriscar um novo amor?